E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente. Estive vendo alguns comentários aqui, vários alunos pediram para mim fazer a correção dessa variação diagnóstica para ver se você acertou, se você errou na prova, como você foi, né? E eu vou estar aqui corrigindo todas as questões, tá? Essa aula está sendo dividida em duas porque ficou muito extensa, mas assiste aí que tenho certeza que vai ser proveitoso para você. E antes de entrar, pessoal, queria te fazer um convite. Uma instituição que eu trabalho aqui em Caratinga, aqui no leste de Minas Gerais, nós vamos fazer algumas aulas preparatórias para o Enem. Nós temos uma equipe de professores muito qualificados que prepararam aulas com muito carinho aí, e é um evento totalmente gratuito e online. Então, assim, eu sou um dos professores que irão ministrar aulas aí nesse curso. Eu queria contar com a sua presença. Se inscreve aí. Está aparecendo aqui na descrição do vídeo o link para se inscrever e aqui junto a mim também. Se você está pensando, professor, eu estou no 7º ano ainda, eu acho que nunca é cedo para começar, tá? Pode começar aí assistindo algumas aulas, mas se caso você quiser também compartilhar aí com um amigo, com um parente seu que está estudando para o Enem, tenho certeza que vai ajudar ele bastante. E vai ser bacana também para a gente ter uma aula online. Você pode me perguntar alguma coisa, a gente pode estar interagindo lá. Tenho certeza que está imperdível essas aulas preparatórias, tá? Então não deixa de se inscrever, dá um apoio a gente aí, que está muito bacana. Agora, sem mais delongas, né? Vamos para a nossa correção. Eu desejo a todos vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Pois bem, moçada, então vamos aqui para a questão de número 1. O resultado da operação, aqui está a operação de todo tamanho, né? Pessoal, questão bem complexa aí, qualquer coisinha que você errar faz toda a diferença, então vamos fazer ela passo a passo aqui. Ela me diz que é raiz quadrada de 144 mais 81 mais 12 menos 5 elevado ao quadrado. Pessoal, tem aqui entre a raiz, o primeiro passo dessa raiz aqui, eu vou somar os termos que estão aqui dentro. Se eu somar 144 mais 81, perceba que eu encontro o valor de 4 mais 1, 5. 4 mais 8, 12. Vai 1, 225. Então, aqui ó, eu tenho a raiz quadrada de 225. Continuando na minha expressão, posso resolver primeiro quem está entre parênteses aqui, né? 12 menos 5 são 7. Então, tenho 7 ao quadrado. A raiz quadrada de 225 é o número, né, pessoal, que ele vezes ele mesmo dá 225. Eu já deixei um videozinho aí, nos macetes matemáticos, explicando direitinho como que faz essa raiz. Depois dá uma olhadinha lá, que é bem mais tranquilo de fazer. Mas você que já sabe aí, a raiz quadrada de 225 é 15. Por quê? Porque 15 vezes 15 é 225. Então, eu tenho 15 mais 7 ao quadrado, pessoal, é a mesma coisa que 7 vezes 7, ou seja, 49. 15 mais 49, você pode até fazer a parte aqui, tá, pessoal? Não é vergonha alguma. 9 mais 5 são 14, vai 1. 1 mais 4, 5, mais 1, 6. Ou seja, essa expressão, o valor dela é 64, letra A. Tudo bem? Letra número 2. O empregado de uma papelaria deve embalar 144 envelopes em pacotes de 10 envelopes cada um. A quantidade de envelopes que deve ser somada aos 144 envelopes para que todos os pacotes fiquem completos é um número. Aqui tem as opções. Então vamos lá, né, pessoal? Tem no total 144, onde vou colocar 10 para o pacote. Então, para saber quantos que falta, né, quantos que vão sobrar ou vão faltar, eu preciso o quê? Dividir 144 por 10 para descobrir quantos pacotes deu e, melhor, quanto sobrou. Tudo bem? Então, fazendo essa divisão, 1 não divide 10, mas 14 divide. 14 dividido por 10, eu posso colocar 1 aqui. 1 vezes 10
são 10. 14 menos 10 igual a 4. Desço o outro 4. Tudo bem? 44 dividido por 10, posso colocar 4, né? Porque 4 vezes 10 é 40, sobram 4. O que significa isso? Significa que deu 14 pacotes e sobrou 4 envelopes. Agora vamos ler de novo o que o exercício está nos pedindo. Para que todos os pacotes fiquem completos, né? Vou ler de novo. A quantidade de envelopes que deve ser somada a 144 para que todos os pacotes fiquem completos é um número. Então, pessoal, eu tenho aqui que o meu último pacotinho ficou apenas com 4 envelopes. Quantos que eu tenho que somar 4 para chegar em 10? Ou seja, no total aí de um pacote. São 6, né? Então, devem ser somados mais 6 envelopes no total para a gente alcançar aí um valor redondo, para arredondar o último pacotinho. Então, vamos lá. 6. Letra A, é um número ímpar menor que 8? 6 não é ímpar, né, pessoal? 6 é par, então a letra A está descartada. É um número par menor que 8? Opa, daqui está certo, né? 6 é par e menor que 8. C, ímpar e maior que 8. Erradíssimo, né? E D, par e maior que 8. Também errado. Então a resposta certa é a letra B. Questão 3. Essa questão, pessoal, pegou muito, né? Vamos lá? A expressão é igual a. Então, pessoal, vou resolver aqui explicando para vocês passo a passo e sempre fazendo o que é essencial na expressão, tudo bem? Sempre que você for resolver uma expressão, existe uma ordem do que você vai fazer primeiro. Então, toma muito cuidado para você não atropelar essa ordem, tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro passo que eu vou resolver aqui é o que está dentro do parênteses. Tudo bem? Dentro do parênteses aqui eu tenho uma subtração de frações. Como estão subtraindo, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum entre elas. Aqui, pessoal, eu tenho 2/3, aqui eu tenho 4, como se tivesse umzinho aqui. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 é o 3. Então eu fico tendo 3 dividido por 3, 1. Sempre divido pelo de baixo, né, e multiplico pelo de cima. 1 vezes 2, 2. Menos 3 dividido por 1, 3 vezes 4, 12. Então, já dei o primeiro passo aqui para resolver o que está dentro do parênteses. Tudo bem? Agora, como é uma expressão um pouco mais difícil, eu nem vou trabalhar com os outros valores por enquanto. Vou me focar para resolver o que está dentro do parênteses. Continuando, pessoal, agora que o meu numerador aqui, o meu denominador é 3, basta eu subtrair os meus numeradores. 2 menos 12 é igual a menos 10 e conserva aqui o denominador 3. Lembrando que isso aqui ainda está ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Perceba que ainda não consegui eliminar o meu parênteses. Então, agora falta apenas eu elevar aquilo ali ao quadrado para continuar a minha operação. Quando eu tenho uma fração ao quadrado, basta eu elevar o número de cima e o de baixo ao quadrado, tudo bem? Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. E 3 ao quadrado são 9. O sinal de menos, pessoal, ele também vai ao quadrado. Ou seja, menos ao quadrado é menos vezes menos, que totaliza em mais. Então, eu já nem vou colocar aqui, já sei que o 100 nonos é positivo. Agora, pessoal, a gente vai resolver essa raiz quadrada. Eu vou ensinar um macete para você resolver a raiz quadrada com vírgula. Esquece a vírgula por enquanto e pensa no número como um todo. 225. Lembra que a gente acabou de ver que a raiz dele é 15? Então, a raiz de 2,25 é igual a 1,5. Tudo bem? Se você multiplicar 1,5 vezes 1,5,
vai dar o mesmo 2,25. Tranquilo? Conseguiu ter esse macete aí, ó? Não era 15? Então, aqui também está o 15, ó. Basta a gente observar a questão da vírgula. Show de bola, né? E aqui embaixo, pessoal, a gente continua com 0,01. Agora, um detalhe. Nós temos números com frações e números em decimal. Não é bom a gente conseguir, não é bom a gente trabalhar com esse tipo de expressão. Ou a gente deixa tudo para fração, ou deixa tudo para decimal, tá? Facilitar a nossa vida aí. Então aqui, ó, eu vou optar por deixar tudo como fração. Então vamos lá, eu tenho 100 nonos menos 1,5. Como que eu passo isso para fração? Para quem não lembra, pessoal, basta a gente contar quantas casas decimais tem. No caso aqui, apenas uma, né? Uma casa depois da vírgula. E dividir, por exemplo, no caso aqui, ó, o número representativo é 15, né? Tenho 1,5. E quantas casas decimais? Eu tenho exatamente uma. Então, é 1 acompanhado do 0, ou seja, 10. Se fosse 2 casas decimais, nós teríamos 100, 3, 1000. Tranquilo? Então, o segredo é esse. Pega aí o valor que você tem e divide pelo número de casas decimais. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu não tenho 1,01. Qual que é o número significativo? É 1. E quantas casas decimais eu tenho? Aqui, moçada, eu tenho 1, 2. Então, em vez de ser 10, é 100. Tudo bem? Então, já resolvi mais um pouquinho aí do nosso exercício. Continuando trabalhando aqui, ó, em cima eu tenho outra subtração de frações. Vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum entre 9 e 10. Esse é mais difícil de tirar de cabeça, então eu vou fazer aqui manualmente. Ó. 2, o 9 não divide, mas o 10 divide e é igual a 5. Nenhum agora divide por 2, eu vou para 3. Então fica 3 e 5. Por 3 de novo, 1 e 5. Por 5, termino aqui com 1. Ou seja, o mínimo múltiplo comum é 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, igual a 15. 6 vezes 15 é 90. Então, pessoal, vamos lá. Ó. Continuando aqui, mínimo de 90, o que eu faço? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 90 dividido por 9 são 10. 10 vezes 100 igual a 1000. Menos, mínimo aqui, ó, 90. 90 dividido por 10, 9. 9 vezes 15 é igual a 135. Lembrando, né, pessoal, que isso tudo está sobre 1/100. Continuando aqui, fazendo a subtração dos números aqui em cima, essa deu bem trabalho, né? Eu estou fazendo bem devagar aqui para todo mundo entender passo a passo qual que é o caminho de se fazer. Então, vamos lá. Como eu tenho meus denominadores iguais, basta subtrair. Eu conservo a minha base, ó, continua sendo 90, e subtraio aqui, ó, os meus numeradores. 100 menos 135 é igual a 865. Tudo bem, pessoal? E isso ainda está dividido por 1/100, ou seja, 1/100. Divisão de fração, o que eu faço? Conservo o primeiro, 865 sobre 90, e multiplico pelo inverso do segundo. O inverso de 1 sobre 100 é apenas o 100 sobre 1, ou posso representar apenas como 100. Tudo bem? Aqui, pessoal, eu posso cortar esse zero com este. Eu fico tendo 865 vezes 10, basta eu acrescentar um zero, né? Então, 865 e um zero. Isso tudo sobre 9. Pessoal, esses macetezinhos que eu estou fazendo aqui, tá tudo no canal, tá? Se tiver um tempinho, assiste lá. Eu vou até deixar o link na descrição do vídeo aqui, ó, macetes matemáticos, tá bacana de ver, tá? Então, ó, a resposta é 8.650, ou seja, letra C. Galera, essa questão deu uma canseira para fazer, mas bacana quando a gente chega no resultado assim, né? Parabéns para quem conseguiu fazer aí. Questão de número 4. Observe o segmento de reta numérica.
Ele está dividido em 10 partes iguais. De acordo com a figura, o número correspondente ao ponto assinalado pela seta é. Então, pessoal, ó, observa. Está em 10 partes iguais. Como começa em 0,1 e vai até 1,1, se eu subtrair 1,1 menos 0,1, sobram 1. Se eu dividir 1 por 10, já que são 10 partes iguais, né? Cada partezinha vai representar 1/10, tudo bem? Ou 0,1. Então, ó, se aqui é 0,1, mais 0,1 aqui vai ser 0,2. Mais 0,1 aqui é 0,3. Aqui é o 0,4, 5, 6, 7, 8, 0,9, fecha aqui em 1. E por fim, 1,1. Perceba como fechou direitinho? Então a distância aí de cada tracinho é 0,1. E o que corresponde à seta aqui, pessoal, esse tracinho, né, é representado pelo número 1. Resposta, letra C. Questão de número 5. Uma pequena cidade do Mato Grosso possui 35 mil eleitores. Em 2012, foram as urnas para escolher o seu novo prefeito, vaga disputada por 2 candidatos. Sabe-se que o candidato vencedor obteve 30% dos votos. O segundo candidato obteve 10.500 votos. E o restante dos eleitores preferiram ter o voto anulado. Desse modo, a porcentagem de votos nulos nessa eleição equivale a... Pessoal, muita atenção. As nossas alternativas estão em porcentagem. Então, o correto da gente fazer esse cálculo é sempre trazendo para a porcentagem. O exercício já fala que quem ganhou teve 30% dos votos. Essa questão, pessoal, até teve um errinho aqui, depois eu vou comentar com vocês. Mas tudo bem. 30% dos votos. E o outro candidato foi 10.050 votos. Isso num total de 35 mil. Então, eu vou pegar essa parte, esses votos aqui, vou transformá-los em porcentagem para assim somar aos 30% e ver quanto que foi o resto, ou seja, quanto que foi nulo. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro passo é eu saber quanto que 10.500 representa em 35 mil, quantos por cento. Nós podemos fazer aqui, pessoal, uma regra de 3, ó. 35 mil não é o total? O total é quanto? É 100%. Não é verdade? E eu tenho aqui, ó, 10.500. Representa quanto? Como eu não sei, eu vou colocar X%. Tudo bem? Uma coisa muito importante, pessoal, na regra de 3 aqui, ó, que a gente pode simplificar sempre na vertical e na horizontal. Mas aí fica a critério de vocês. Se você não quiser simplificar, não tem problema. Eu vou simplificar aqui, ó, esses 2 zeros com esse zero. E esse zero eu vou simplificar com 1 do 100. Então, observa que vai facilitar muito a minha conta. Tudo bem? Se você não quiser fazer, pode fazer com os números de zero aí normalmente, que vai dar certo também, tá? 35 vezes x, 35x. 105 vezes 10 é igual a 105 mais um zerinho, né? Sempre que a gente multiplica por 10, basta acrescentar um zero. Ou seja, x é igual a 1.050, né? Dividido por 35. Então, vamos fazer essa divisão para a gente encontrar o valor, né? Ó, 1.050 dividido por 35, 10 não dá, a gente pega 105. 105, pessoal, cabe 3, né? 3 vezes 5 são 15. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 105 menos 105, 0. Desço 0, 0 não divide 35, acrescento aqui. Pessoal, aqui chegou o momento que falei com vocês. Observa comigo. O segundo colocado teve 10.500 votos. Mais 10.500 votos, ó, acabamos de fazer a conta aqui e percebemos que x equivale a 30%. Ou seja,
digamos que teve um empate técnico aí, ó, de 30% entre o primeiro e o segundo candidato. Creio eu que seja algum erro na elaboração dessa questão, tá bom? Mas tudo bem, isso não altera nada, dá para a gente resolver a questão do mesmo jeito, tá? Então, o primeiro colocado conseguiu 30% dos votos. Acabamos de calcular aqui que o segundo colocado também conseguiu 30% e o resto foi nulo. Então, quanto que é o resto? O total é 100%. Os dois candidatos juntos alcançaram 60%, né? Ó, 30 mais 30. Então, 100 menos 60 igual a 40%. Ou seja, a resposta é a letra A. 40% dos votos foram nulos. Tudo bem? Continuando, pessoal, questão 6. A turma de Fernanda tem um total de 40 estudantes, entre alunos e alunas. O percentual de alunos é de 45%. Qual é o número de alunas? Então, pessoal, muita atenção aí, ó, nesta jogada. As alunas é o restante. Se a gente pensar que 40%, ou seja, o total da turma é igual ao quê? É igual a 100%. Não é verdade? Tranquilo? E desses 100%, o exercício fala o quê? 45% são alunas. O que sobrar, pessoal, é os meninos, né? São os meninos, são os alunos. Então, 100 menos 45 é igual a quanto? 55. Então, já que 45% são os alunos, 55% são as alunas. Então, aqui, pessoal, que nós vamos focar. Eu quero descobrir, então, quanto que é 55% de 40%. Então, ó, 55%, deixa eu apagar aqui, pessoal, só para ficar mais organizado. Quero descobrir quanto que vale, então, ó, 55% de 40%. Porque 45% são os meninos e 55% o restante, que são as meninas. Aí, pessoal, aquele macete que eu expliquei para vocês. Você pode representar 55% sendo exatamente 55 por 100 ou 0,55. Geralmente, eu sugiro que você faça a fracionária quando você consegue cortar os dois zerinhos aqui do 100, ó. Que não é esse caso. Aqui eu só tenho um zero do 40, eu não vou conseguir cortar. Então, sugiro que vocês usem, nesse caso, o decimal, tá? Então, ó, é 0,55 vezes 40. Multiplicando 40 vezes 0,55, vamos lá. Primeiro passo, esquece a vírgula, resolve normalmente o exercício. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. Aqui é a mesma coisa, ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. Somando tudo, tenho 0, 0, 2, 2. Como eu tenho duas casas decimais, conto aqui 1, 2. Tenho que exatamente, a Sara possui 22 alunas. Tudo bem, pessoal? Então, a resposta correta, letra D. Professor, eu fiz diferente, mas cheguei na mesma resposta. Tá errado? Jamais. Tá, pessoal? Principalmente quando a gente aborda a porcentagem, tem várias formas de fazer. Se você quiser calcular primeiro os meninos e depois subtrair de 40, tá certo também, tá bom? Fica aí a critério de vocês. Questão 7. Maria Joaquina Vilela comprou alguns produtos na loja comercial Medeiros de Andrade e recebeu em casa um boleto para pagamento dos produtos adquiridos. O boleto contém algumas informações importantes, como o valor a ser pago, o local para o pagamento e procedimentos em casos de atraso, conforme mostra a ilustração. Pessoal, a ilustração não consegui representar aqui, porque a prova que me enviaram não tinha essa ilustração, tudo bem? Mas ela não vai afetar em nada aí na resolução do exercício. Segundo o boleto, o seu valor de dos R$ 2.250 deve ser acrescido de 1,2, ou seja, 1,20, né, de multa por cada dia de atraso, considerando como X o número de dias de atraso no pagamento desse boleto.
A expressão que representa o valor a ser pago em reais corresponde a... Então vamos lá, pessoal, vamos pensar, ó. Ela vai pagar R$ 250, é obrigatório. Esse valor aqui é fixo, que já é a conta dela. Só que a cada dia de atraso, ela paga R$ 1,20. Então, é 1,20 vezes o número de dias. Como ele pediu para a gente representar o número de dias como x, então é 1,20 vezes x. Ou seja, essa expressão aqui representa direitinho para a gente é o tanto que ele vai pagar. É 250 mais 1,20 vezes o número de dias. Então, a resposta correta aqui ó, seria a letra C. Exercício de número 8. Na figura estão representadas uma circunferência de centro O e 4 retas que interceptam a circunferência, em um ponto ou em mais de 2 pontos ou não interceptam a circunferência. Então, pessoal, aqui está a nossa imagem, né? Em qual das alternativas seguintes as retas são, nessa ordem, secante e tangente à circunferência? E aí, o que é isso, professor? Nunca vi falar de secante e tangente, não. Moçada, eu nem entendi também muito por que esse exercício caiu para vocês, uma vez que a gente não viu muita coisa relacionada a isso. Mas, vamos lá. O que é uma reta tangente? Pessoal, a palavra tangente, ou que tangencia, significa tocar. Então, é uma reta que apenas toca a circunferência. Exemplo, reta R. A reta R ela é tangente, porque ó, ela só toca em apenas um ponto a nossa circunferência. Já a reta secante, pessoal, ela corta a circunferência em 2 lugares. Então, ó, tocar é uma coisa, cortar é outra. Um exemplo de uma reta secante é a reta V, ó. Ela corta aqui e corta aqui. Tudo bem? Então, esta é secante. Então, ó, fazendo um apanhado geral, retas tangentes. Nós temos aqui, ó, apenas a R. A R é a única que apenas toca, tá vendo? Ó? A W quase que era tangente, mas para isso ela tinha que tocar aqui. Como não tocou, ela não entra. E secante? A secante, moçada, ó, pode ser a reta S, tá vendo? Ó? Ela corta aqui e aqui. Pode ser a reta V também. Então, qual das alternativas abaixo representa uma secante e uma tangente? Então, vamos lá, ó. Para terminar em secante, tem que terminar em R, que é a única que tem tangente. Então, de cara, nós já eliminamos a letra A, não era. A letra B também não é, tá vendo? Ó? Porque é terminada em V. Já está entre a C e a D, porque ambas terminam com a tangente. V é tangente? É secante? É. Então, essa aqui está certa. E a W ó, não é secante, então essa também está errada. A resposta correta é a letra C. Tudo bem? Vamos para a questão de número 9. Associe as duas colunas relacionando cada objeto com cada figura geométrica que mais aproxima de sua forma. Então vamos lá. Cilindro. Qual das figuras aqui melhor representa o cilindro? Ó, o dado não, essa caixa não, isso aqui não. Perceba essa lata aqui, ó. Ela é o cilindro, né? O cilindro tem esse desenho do jeito que ele é em cima. Ele é embaixo, nesse formato aqui. Tudo bem? A esfera pode ser representada pelo dado? Não. Pela caixa não, pela pirâmide não. Então ela ficou sendo aqui, ó. Esse globo aqui. Tudo bem? O cubo, sim, pessoal, pode ser representado pelo dado. Ah, professor, mas e a caixa? Não. O cubo, pessoal, tem que ter todos os lados iguais, tá? Então, o dado tem essa característica, já a caixa não. Ó. Este lado aqui é maior que este. Tudo bem? A pirâmide ela tem esse detalhe. Ó. Ela começa com uma base aqui, pode ser quadrangular, triangular, e ela sempre vai afinando ó, até chegar em um ponto apenas. Então, a pirâmide, ó, visivelmente, essa última alternativa aqui, ó, 4.
E o paralelepípedo sobrou a caixa, né? Então a resposta certa é 3, 5, 2, 1, 4. 3, 5, 2, não. 3, 5, 2, 1, 4. A letra B. Tudo bem? Questão 10. Pessoal, questão muito interessante. Vamos lá. Rodrigo mediu a largura de sua carteira escolar com sua caneta de 175 milímetros e verificou que ela mede 6 canetas. Soraya também mediu a sua carteira usando seu apontador como unidade e verificou que ela mede 30 apontadores. Como as carteiras têm a mesma medida, quantos centímetros mede o apontador de Soraya? E aí, galera, uma questão que tem que ser ninja para resolver, tá? Vou resolver com vocês aqui, mas tem várias maneiras de se fazer. Vamos lá. O Rodrigo, vou colocar aqui Rodrigo. O Rodrigo, o que ele fez? Ele tinha uma caneta. A caneta dele media exatamente 175 milímetros. Pessoal, detalhe muito importante que é a medida, tá? Ó, ele não quer, lá no finalzinho, ele não tá pedindo em centímetros. Então, já te aconselho de cara você pegar a caneta do Rodrigo e transformar isso aqui, ó, para centímetros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, para você descobrir que basta dividir por 10. Dividindo o número por 10, basta a gente representar um número aqui e colocar essa vírgula na primeira casa. Macete matemático aí que a gente viu, né? Beleza. Então, ó, a caneta dele possui 17,5 centímetros. Ótimo. O que aconteceu? Isso aqui, pessoal, ele gastou 6 canetas para encontrar a mesa. Na verdade, ele chegou aqui, ó, que 6 canetas mede a mesa. Então, a mesa é igual a 6 vezes a dimensão da caneta, que é 17,5. Tudo bem? Se você quiser saber quanto que vale a mesa, basta fazer a multiplicação, né? 17,5 vezes 6, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 7, 42, mais 3, 45. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Então, a mesa mede exatamente 1.050 centímetros. Perdão, pessoal, um equívoco aqui, ó. Como eu tenho uma casa decimal, eu desço ela aqui para baixo, tá? Ó. Então, é 105 centímetros, tudo bem? Sempre lembre-se disso, multiplicação com número decimais tem esse detalhe aqui. Show? Então, ó, este é o valor da mesa. Aí, a Soraya, ela resolveu medir a mesa, só que em vez de ser caneta, ela quis medir com apontador, né? Estava muito sem serviço. Aí, o que acontece? Nós já sabemos que a mesa tem 105 centímetros. E a mesa dela deu exatamente 30 apontadores. Eu vou colocar só um azinho aqui. Então, 105 centímetros é igual a 30 apontadores. Reescrevendo isso aqui de forma algébrica, 30A é igual a 105, para a gente descobrir quanto que mede o apontador, basta eu pegar esse 30 e jogar para o outro lado, né? 105 dividido por 30. Fazendo a divisão, o que eu alcanço? 105 dividido por 30 aqui, 3. 3 vezes 30 dá 90. 105 menos 90, 15. Tudo bem? Para continuar a divisão, coloco uma vírgula e um zero. 150 por 30, 5. 5 vezes 30, 150, 0. Ou seja, pessoal, o apontador de Soraya mede exatamente 3,5 centímetros. Resposta certa, letra B. O que faz ter mais sentido, né, pessoal? Um apontador com essa medida aqui seria muito pequeno. Um apontador com 35 centímetros é maior com a régua. E com 350 nem se fala, né? Moçada, vou parando esta aula por aqui, tá? E vou deixar já no link desse vídeo também aqui em cima a continuidade da correção. Se você está gostando, deixa o seu like e, se possível, assista junto com a gente aí a segunda parte, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!